Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Como a gente tinha conversado aí no grupo, hoje vai se iniciar o curso de Teologia Básica. Aí eu queria falar para vocês que eu estou muito ansioso aí de passar os conhecimentos, né, a respeito da Palavra de Deus. E eu estou muito feliz aí de ter pessoas aí no grupo que estão ávidas aí para receber, né, alguma coisa a mais aí que a gente possa passar, né. Esse curso de Teologia Básico, ele tem algumas matérias, né, e nesse primeiro vídeo eu vou passar para vocês aí a introdução, né, a introdução a respeito do curso de Teologia Básica, ok? A gente está utilizando aí um PowerPoint, né? Um programa de captura de tela também, né? E eu espero que vocês aí estejam bem motivados aí para poder compreender e buscar não só desse conhecimento que vai ser passado, como outros tipos de canais aí que tem na internet, livros, comentários bíblicos, dicionários, bíblias de estudo e tudo que tiver a mercê aí para vocês poderem começar a se inteirar mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Um grande abraço, meu nome é Alexandre e sou um servo aqui para vocês, tá bom? Vamos então dar andamento aí ao nosso curso de teologia, ok? Só mais um momento. Vamos lá. Então, partindo das doutrinas fundamentais do cristianismo, nós vamos passar por essa matéria, né, logo depois da introdução. Depois a gente vai dar início a uma nova matéria chamada Introdução ao Velho Testamento. Logo na sequência vamos dar uma outra matéria chamada Introdução ao Novo Testamento. Vamos entrar em hermenêutica, né, em relação à parte de você compreender a palavra, né, numa perspectiva da língua mãe. Também vamos passar aí por homilética, que é a arte de pregar, né? Evangelismo, angelologia, que é o estudo dos anjos, escatologia bíblica, que é o estudo das coisas futuras, né? Das profecias futuras, administração eclesiástica, ética cristã e liderança cristã, ok? Então esse é o curso de Teologia Básica aí que a gente vai estar repassando aí gratuitamente para vocês. Convide amigos, convide pessoas, né? Convide pessoas interessadas mesmo em discutir e aprender sobre a palavra de Deus. Vamos então iniciar. Nas doutrinas fundamentais, nós vamos entrar na introdução. Logo na sequência, nós vamos dar ênfase aí à doutrina da Trindade no Antigo e Novo Testamento, a doutrina da humanidade e divindade de Cristo, a doutrina da ressurreição, a doutrina do arrependimento, a doutrina da conversão, a doutrina da fé, a doutrina da regeneração, a doutrina da justificação, a doutrina da adoção, a doutrina do batismo nas águas. Logo na sequência, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, a doutrina da igreja, a doutrina da santificação, a doutrina do arrebatamento da igreja, a doutrina bíblica dos dízimos e ofertas. Vamos dar sequência então. Bom, pessoal, o que está escrito lá em Mateus 28, versículo 18, vamos dar uma olhada lá? Mateus 28, versículo 18, fala assim, ó. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, vamos ver o que está dizendo lá. Atos 2, versículo 42. Atos 2, versículo 42. Está escrito assim, ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. O que isso significa? Significa que o mais importante que Jesus fez foi ensinar, foi dar instrução aos seus discípulos durante 3 anos e meio. Ou seja, qual o principal objetivo do Evangelho? O principal objetivo do Evangelho é ensinar as pessoas a andar com Deus. É ensinar as pessoas através da inspiração divina, que é a palavra, da doutrina, né, imposta ali na palavra, para que pessoas sejam libertas, salvas e que tenham uma vida cristã digna diante de Deus. É a aproximação da graça com nós. E essa aproximação é constante, conforme nós lemos nessa passagem. Todos os dias os irmãos da igreja primitiva, eles estavam ali sendo ensinados, sendo ministrados, tanto por Jesus, que ficou aqui 3 anos e meio, depois pelos apóstolos e na sequência da igreja até os dias atuais. E um dos temas nessa parte de ensino é nós identificarmos o que é doutrina. Doutrina, no sentido comum, instrução e ensino. Ou seja, no sentido comumente, né, no meio social, no meio secular, você entende doutrina como uma instrução, um ensino, né? E quando nós colocamos isso na doutrina bíblica, nós vemos ali as verdades fundamentais da Bíblia dispostas de forma sistemática, regrada, com preceitos e normas. Isso faz com que a gente entenda o nosso intelecto, a nossa capacidade de compreensão, conforme nós temos as matérias na faculdade, que estão regradas em sistemas, em tópicos, assim também é na palavra de Deus. Nós precisamos entendê-la conforme ela está emergindo, né, das suas folhas. E isso faz com que nós tenhamos uma compreensão um pouco maior a respeito da salvação, de todos os temas fundamentais e as verdades bíblicas fundamentais da palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo 4,16, vamos lá verificar. 1 Timóteo, eu queria que você também olhasse na palavra a respeito desses tópicos que eu estou falando. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, uma instrução que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dando essas instruções. Lá no versículo que nós estamos informando agora, né, diz assim também: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Então foi 1 Timóteo 4,6, 1 Timóteo 4,16. Nós precisamos estar perseverando na doutrina bíblica, para que a gente fuja, né, até nos tempos atuais, que tem proliferado muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos doutrinadores das verdades bíblicas. 1 Timóteo 1,20 e 1 Timóteo 4, do 1 ao 4, em 2 Timóteo 2, do 14 ao 18, em Tito, do 1, né, capítulo 1, versículo 9 ao 15, tem essas informações que estão validando aquilo que nós estamos falando, né? Efésios 4:11, né, na sequência, diz assim:
Efésios, vamos lá, Efésios 4:11, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A categoria mestre, né, que no grego chama de dásculos, ela é importantíssima, né, esse ministério na igreja, porque ele vai trazer a mister, né, a característica fundamental do evangelho, que é trazer a verdade, né? Então ele vai dirimir as dúvidas, os pensamentos conflitantes, os sofismas que a palavra de Deus fala, as fábulas que as pessoas dizem a respeito da palavra, e vai colocar a nossa mente em consoante com a mente de Cristo, né? Se a gente for atrás dos falsos profetas, nós estamos entrando na doutrina extra-bíblica. Essa doutrina extra-bíblica, como o próprio nome diz, ela não vem e não convém nós termos ela na nossa mente, porque ela não é uma verdade bíblica, né? Muitos atualmente estão seguindo falsos mestres, falsos profetas, e isso está denegrindo tanto o evangelho verdadeiro, como você vê barbaridades nas igrejas ocorrendo, como também se forma assim nessa junção as seitas e outras coisas a mais. Mas na sequência aqui temos lá crentes sinceros. Vai lá em Mateus 16:18 para mim. Mateus 16:18. Você que está começando a palavra de Deus, você que é novo na fé, a gente compreende que você vai ter um pouco de dificuldade para achar isso na Bíblia. Mas conforme você for abrindo a Bíblia e começando a discorrer ela, abrindo, verificando as passagens, você vai tendo uma habilidade maior em verificar onde está o livro que você está vendo, ok? É só ir se organizando, é só ir trabalhando isso, que você vai entender que você pode mesmo achar isso muito rapidamente. Diz assim Mateus 16:18: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-lo. Ou seja, todos nós que somos edificados na palavra que é Cristo, ou na pedra angular que é Cristo, nós temos a certeza que vamos vencer o inferno e todo tipo de falsa ideia do evangelho. O apóstolo Paulo lutou contra eles, ou seja, os falsos mestres, falsos profetas, e ele chamou essas pessoas de bestas, cães, falsos apóstolos, falsos obreiros. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Diz assim: se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. O apóstolo Paulo está informando que ele, em Éfeso, ele lutou contra feras. Mas são feras o quê? São os falsos profetas, que estão munidos tanto diabolicamente, né, ou com objetivos humanos, ou com objetivos infernais, né, onde essas pessoas poderiam estar até endemoniadas, né, mas ele estava o quê? Lutando contra as falsas ideias do Evangelho. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, vamos lá, pessoal. 2 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Versículo 13 diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Ou seja, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo
de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Eu estou lendo aqui uma Bíblia de Estudo do Max Lucado, ok, pessoal? É nova versão internacional. Se você tiver uma outra versão aí, não se preocupe, às vezes a fala, né, a versão ela vai mudar um pouquinho, né, mas não se preocupe, leia na sua versão também que o entendimento é igual, né? Filipenses 3:2. Filipenses 3:2. Vamos lá? Comece a praticar aí a abertura da palavra, comece a abrir a palavra, comece a ter interação com a palavra, porque a Bíblia diz em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Filipenses 3:2 diz assim, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Ou seja, todas essas passagens estão falando de pessoas com objetivo oposto ao Evangelho. Esse objetivo é tirar as pessoas da verdadeira verdade. Nós também não queremos, não desejamos não contender, mas ensinar e esclarecer. Ou seja, nosso objetivo aqui nessa teologia básica é informação bíblica, né? Claro que vocês vão ter oportunidade de colocar suas dúvidas aí no grupo e conforme nós vamos interagindo, nós vamos esclarecendo essas dúvidas, né? E o que vocês tiverem junto a esses temas que nós estamos fazendo, tá? Sempre quando a gente estiver fazendo um tema, nós precisamos estar interagindo nesse tema, para que nós não fujamos muito daquilo que está sendo colocado ou ensinado, ok? O Evangelho de Jesus consiste em pregação e ensino. Ele mesmo disse, ide e pregai, e ide e ensinai, perseverar na doutrina. Ou seja, lá em Atos 2:42 fala para a gente perseverar na doutrina dos apóstolos. Até aqui tudo bem, pessoal? Vamos para cima, vamos seguindo. Bom, para nós então darmos andamento aí a essa questão da introdução, nós precisamos entender o que é doutrina, o que é costume, né? Ao longo da história da igreja, precisou-se definir o que é doutrina bíblica, porque como a igreja já estava lá no ano de 325, existiam muitas correntes teológicas. Então houve um concílio, né, o primeiro concílio, e esse concílio reuniu os bispos daquela época, e esses bispos começaram a colocar em pauta as doutrinas fundamentais do cristianismo. Então a doutrina, para ser uma doutrina bíblica, ela tem que ter origem divina, ou seja, uma inspiração nas Escrituras, divinamente vinda de Cristo, de Jesus, ou vinda de Deus, né, ou do Espírito Santo, e isso tem um alcance geral, ou seja, ela não é para um grupo. E isso acontece muito com as seitas. As seitas, elas têm doutrinas verdadeiramente só para um grupo, e isso não é real. O alcance tem que ser geral, né? As doutrinas bíblicas, e o tempo destas doutrinas bíblicas, ele é imutável, ou seja, isso serve tanto para aquela época em que Jesus estava aqui, como serve para a nossa sociedade atual, né? Costume é diferente. Costume tem uma origem humana, tem uma origem ideológica humana, ou seja, ele tem um alcance local, numa certa localidade, né? E o tempo dele é temporário, ou seja, ele só dura um tempo. Então é bom a gente separar essas duas coisas, porque ainda hoje e ainda na época do apóstolo Paulo, nós vemos que existem essas discrepâncias dentro das igrejas, dentro das correntes das igrejas que estão atuando hoje. Bom,
Qual a importância da doutrina para a igreja e para o crente? Em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, estamos sempre cuidando de nós e também em relação à doutrina em nós. 2 Timóteo 4,3 diz assim, que haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, tudo que nós falarmos através da palavra de Deus, que é atemporal, infelizmente muitas pessoas não vão conseguir não vão querer ouvir essa sã doutrina, porque elas estão ainda no mundanismo, ou seja, o coração dela, que é o centro da vida, ainda está voltado às coisas desse mundo, e elas não suportam ouvir, né, certas coisas da palavra de Deus, que são a doutrina de Deus, né? Tito 2,7 diz assim: a doutrina mostra incorrupção. A incorrupção, ela agrada a Deus, mas a corrupção da nossa alma não agrada a Deus. Por isso que a importância de nós conhecermos aquilo que nós já estamos falando aqui na matéria primeira, né, que seria as doutrinas fundamentais do cristianismo, né? Tito 1,9 diz assim: palavra fiel que é segundo a doutrina. Ou seja, a fidelidade estará sempre na doutrina que está na palavra, ou seja, a fidelidade está lá. Por isso, a busca nossa tem que ser nesse objeto, ou seja, na Bíblia. Hebreus 13,9 diz assim: doutrinas várias e estranhas. Ou seja, nós estamos com os nossos ouvidos ouvindo várias vozes, mas a principal voz que nós precisamos ouvir é a palavra de Deus. É ela que nos garante que nós estamos caminhando o caminho correto. Nós precisamos convergir as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa intelectualidade, nosso raciocínio em consoante a palavra de Deus, e não ela nós. Eu não posso falar que não posso pegar um texto, num contexto, e trazer ele para aquilo que eu quero de objetivo, não. O objetivo é a palavra, e eu devo estar sendo moldado na palavra. Em Gálatas 1,8 diz assim: outro evangelho seja nata. Ou seja, se alguém pregar outro evangelho, como o apóstolo Paulo está falando ali, ele seja anátema, ou seja uma pessoa excluída, seja uma pessoa que não conhece a Deus, né? Vamos dar sequência então. O que são doutrinas falsas e doutrinas verdadeiras? Como é que a gente consegue identificar doutrinas falsas e doutrinas verdadeiras? O que a palavra de Deus nos garante a respeito dessas informações? Existem 3 formas de doutrinas a saber. Tem a doutrina de Deus, a doutrina de homens e a doutrina de demônios, né? Vamos para as passagens bíblicas em referência à doutrina de Deus. Em Atos 13:2, vamos lá. Atos 13:2 diz assim: enquanto Atos 13:12, estava lendo o 2, Atos 13:12, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Ou seja, o ensino de Deus é diferente do ensino do mundo. Nessa passagem, Elimas, que era um mágico, estava disputando com Paulo, né, a respeito daquilo que ele estava pregando para o procônsul naquela região ali, né? Aí o que acontece? O apóstolo Paulo, né, ele foi lá e fez com que deu uma palavra de autoridade e falou que Elimas ia ficar cego por um tempo. Ou seja, e ali aconteceu. A palavra da autoridade de Deus é diferente da do mundo. Ou seja, aquela pessoa, ela estava andando nas trevas, e aí continua ainda nas trevas, porque o apóstolo Paulo cegou os olhos, né, através da sua autoridade como apóstolo, né? Ou seja, as doutrinas
erradas querem enganar o povo, mas a doutrina de Deus, ela faz com que os olhos sejam abertos. E o procônsul, né, ele creu e ficou profundamente impressionado com a autoridade do apóstolo que estava ali na frente dele, né? Em Lucas 4, vamos lá, Lucas 4, 32. Lucas 4, 32 diz assim: todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade, né? Jesus, ele foi lá e expulsou o espírito imundo, né, nessa passagem. Ou seja, a palavra de Deus, ela faz isso, ela liberta, salva, cura de enfermidades, ela tem autoridade. Aquele que ministra sobre a palavra de Deus, ele tem uma autoridade de Deus. Então isso transparece a doutrina de Deus. Então Jesus aqui, ele deu uma autoridade, ele deu uma palavra de autoridade, e o espírito imundo daquele homem que estava possesso nessa passagem, ele saiu daquele homem, e o homem ficou liberto. Lá em Provérbios 4:2, vamos dar uma olhadinha lá em Provérbios. Maneja sua Bíblia aí, hein? Eu quero ver esses alunos aí desse grupo aí aptos na palavra de Deus, hein? Estou muito feliz aí que vocês estão querendo aprender. Provérbios 4:2. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Nós não podemos abandonar a instrução que vem da palavra, amém? Ela que vai fortalecer a sua alma nos dias difíceis. Mateus, capítulo 7, vamos lá, pessoal. Mateus, capítulo 7, versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Ou seja, a palavra, ela é como mel. Quando a gente fala, ela tem sabor de mel, né? Quando nós ouvimos a palavra, nós criamos fé. A Bíblia diz lá em Hebreus 11 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos lá em Tito, capítulo 2, versículo 10. Você está conseguindo aí me acompanhar, pessoal? Eu espero que sim. Esse vídeo é gravado, então a gente não sabe se você está acompanhando ou não, mas se você puder, acompanha nós aí, né? Tito 2, versículo 10 diz assim: a não roubá-los, mas a mostrar que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Senhor. Então, ensine os escravos a se submeterem em tudo, no versículo 9 começa: ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, e procurem agradá-los e não serem respondões, e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Ou seja, outra palavra do apóstolo Paulo a respeito do ensino. Precisamos estar estudando a palavra. João capítulo 7, versículo 16. Vamos lá. 7:16. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Até Jesus disse que a palavra, ela vem de Deus. Então, quando a palavra vem de Deus, certamente a doutrina é de Deus. Como conferir isso? Faça que nem os bereanos. A pessoa falou da palavra de Deus, vá lá na sua Bíblia e verifique se é assim mesmo. Agora vamos lá em doutrina dos homens. Mateus 15:16. Mateus 15:16. Vamos lá. Mateus 15:16. Mateus 15:16 diz assim: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus.
pouquinho antes ele diz assim: ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixa-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Ou seja, se nós estamos andando na doutrina dos homens, nós estamos andando como cegos, né? Nós não estamos caminhando com Cristo. E basicamente a gente pode estar se aventurando, né, em alguma igreja, alguma reunião, e às vezes vem doutrina de homens, e nós precisamos estar atentos, né, e conferir na palavra se aquilo é assim mesmo. Colossenses 2:22, pessoal. Vamos lá em Colossenses 2:22. 2:22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Um pouquinho antes diz assim, no 21, não manuseie, não prove, não toque. Será que é assim mesmo? Precisamos conferir o que as pessoas dizem, precisamos conferir o que os líderes dizem, precisamos estar atentos a não convergir numa religiosidade vã. Né? Aqueles que seguem em religiosos, eles são verdadeiros cegos, né? Assim como Jesus falou que os fariseus eram cegos, eram pessoas que não conduziam o povo à cegueira, assim são os líderes atualmente que contribuem para essa forma. Por isso, todo cristão precisa estar conhecendo a palavra e precisa estar atento àquilo que está sendo dito para ele. Jeremias 23:16. Vamos lá, pessoal, no Velho Testamento, Jeremias 23, ao profeta chorão, 23:16. Diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Quantas vezes você já ouviu alguém citar alguma coisa e não se concretizou? Ou seja, era da boca para fora, não vinha da palavra, não vinha de Deus. Existem muitos hoje falsos profetas falando para pessoas incautas, pessoas que estão aí inocentes na palavra, enganadas. Mas você que está aí nesse grupo, eu creio que você quer descobrir mais da palavra para ficar atento a isso. Tito, capítulo 1, versículo 14. Vamos lá? Aqui está as doutrinas dos homens, né? A Bíblia, ela cita que a doutrina dos homens são doutrinas vãs. Nós precisamos estar atentos a essas doutrinas. Elas não são de Deus, né? São de pessoas que querem controlar outras, são de pessoas que querem trazer uma instrução que não é a normativa de Deus. Amém? Vamos lá. Tito. Só mais um pouquinho, pessoal. Tito, onde você está? Achei. Tito 2:10. Aquele que a gente já falou já no versículo anterior, né? Na doutrina de Deus a gente já falou sobre isso aqui também, né? Em tudo o ensino de Deus, olha lá, e não roubados, mas a mostrar que são inteiramente dignos de confiança para que se torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Agora vamos entrar aqui em doutrina de demônios. Na doutrina de demônios, nós vamos em 1 Timóteo, siga comigo, 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então existe doutrina de demônio. Mas tem na igreja? Tem na igreja doutrinas de demônios.
Ou você acha que Satanás estava na frente de Deus, na sua glória, né? Ele vai até o encontro de Deus, né? Você acha que ele não está do lado do púlpito? Ele pode estar ali do lado do irmão, na cadeira, dentro da igreja. Então, existe doutrina de demônios. Vamos ver o que fala Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago. Rapaz, é muito bom ficar aqui manuseando a palavra. Se você tem a palavra de Deus, manuseie ela. 2,19. 2,19 diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, os demônios sabem de Deus, sabem a palavra de Deus. Por isso que eles conseguem enganar um povo incauto, um povo que não lê a palavra, né? Por isso que há muitos e muitas seitas, muitas pseudo-igrejas que se dizem cristãs, mas não são, né? Não são. 1 Coríntios 10, 21. 1 Coríntios 10, 21. Diz assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, não há como a gente seguir doutrina de demônios ou doutrina de homens em consoante, em discordância à doutrina de Deus. Não há como você estar em cima do muro. Ou você segue uma coisa ou você segue outra. Não existe o crente morno. O morno, lá em Apocalipse, Jesus falou que ele vai vomitar o morno. Então, é melhor você não estar no Evangelho do que você estar no Evangelho e estar morno. Então, precisamos estar localizados na doutrina de Deus. Vamos ver o que fala aqui em João, capítulo 8, versículo 44. Olha lá. Diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Ou seja, se nós estamos aí carnudos, né, seguindo a nossa humanidade carnal, nós não estamos aí pautando a nossa vida numa regularidade de obedecer a palavra de Deus, nós estamos seguindo aquilo que Satanás quer, né? Estamos nos afastando de Deus. Eu ouvi uma frase muito interessante ontem que diz assim: a sua fé é do tamanho da distância de você da palavra de Deus. Se a distância estiver longe, a sua fé é fraca, mas se a sua fé, sua distância está mais próxima da palavra de Deus, sua fé é poderosa. Há demônios cuja atividade não é espalhar violência ou outros males ostensivos, mas ocupar-se com o ensino maléfico, falso, errôneo e enganoso. E quem vai cuidar desses demônios? Você que está aí me ouvindo nesse primeiro vídeo, você tem a responsabilidade de ser um crente, um cristão voltado aos ensinamentos da doutrina de Deus. É o mesmo slide. Então, quais são as classificações das doutrinas bíblicas? Primeiro, doutrinas da salvação são mais fáceis de entender. O que significa isso? Quando nós estamos evangelizando, as pessoas creem e sabem, né, que na doutrina da salvação, se ela crê, ela vai ser salva, né? Na doutrina da salvação, ela entende a questão do batismo nas águas, questões mais superficiais da fé. Quando nós estamos dentro da igreja, estamos começando a aprender a palavra, nós entramos nas doutrinas da fé cristã, que é isso que você está ouvindo agora, né? Está aprofundando mais a respeito de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, de quem é a salvação, do que é a ressurreição,
né, de tudo isso mais. Requer um estudo mais profundo da revelação divina. E a terceira coisa são as doutrinas das coisas futuras, né? A escatologia, a esperança escatológica deve estar em todo o culto cristão. Nós devemos saber que Jesus vai voltar e vai ter que buscar um povo santo, imaculado com vestes brancas. A doutrina da Trindade no Antigo e no Novo Testamento. Bom, até aqui nós seguimos com a introdução. Agora, nessa parte aqui, vai ser para outro vídeo. Eu desejo a você uma semana agora abençoada, né? Eu quero dizer para você que é muito importante você se inteirar na palavra, você seguir na fé e você perseverar até o fim. Deus esteja com você, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos seguir com o nosso curso de teologia na sequência, ok? Um grande abraço para vocês aí e postem as suas dúvidas, postem aquilo que vocês estão com dúvidas. Nós estaremos aí dispostos a acolher aí a tudo que vocês disserem, tá bom? Um grande abraço aí para vocês.